Está registrado em Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 23, os versos 1 a 12. Isso está na página 1416. Mateus 23, 1 a 12. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestres, de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque só um é o Pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque só um é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vós será servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Que Deus abençoe a meditação desta sua palavra em cada um de nós. Podem sentar. Eu estou tentado hoje a não fazer sermão. Ocorreu-me a ideia de não fazer. Mas também ocorreu-me a ideia de que vocês podem fazê-lo para mim e por mim. E podem me ajudar. Que tal? Já é hora de pessoas que vêm à igreja todos os domingos, ou sempre que há culto, durante muitos anos, poder dizer algumas coisas. Mas para não pôr o peso só em vocês, vamos fazer assim, vamos compartilhar. Vocês ouviram o texto? Ouviram o que diz o texto? E o texto fala de escribas e fariseus, e eu não sei se vocês sabem o que essas palavras significam. Nós ouvimos muito falar de escribas e fariseus, não é verdade? O que são escribas e o que são fariseus? Sabem que os escribas eram os que cuidavam da escrita da palavra de Deus. Eram os mestres da escrita. E sabem que não havia livros como há hoje. Aquilo eram rolos. E os escribas eram aqueles... Sabe, a Bíblia chegou a nós através de muito outro trabalho. Havia um rolo, e depois eles sentavam, os estudantes sentavam, e alguém ditava o rolo.
E esses eram chamados os copistas. Mas os escribas eram aqueles que tinham o cuidado com a palavra escrita de Deus. E os fariseus eram aqueles que cumpriam estritamente a lei de Deus. Mas eles eram chamados de fariseus porque a lei de Deus ordenava dar 10% da colheita. Eles davam 10% até das hortaliças, da verdura e dos temperos. E eles orgulhavam-se disto, porque eles faziam mais do que Deus exigia. Percebe? Conhecem gente assim que é melhor do que devia? Conhece? Gente que faz mais do que devia, que é melhor do que devia. Então vejam, esses são os que estavam na cadeira de Moisés. E a cadeira de Moisés era o quê? Era o templo. Era onde se pregava a palavra de Deus. Eram esses que pregavam ao povo. Eles anunciavam a palavra de Deus ao povo. Liam e falavam, fazem como o pastor faz, interpretam, trazem e dizem o que estas palavras significam. Mas agora Jesus está a falar deles. E curiosamente Jesus diz uma coisa: eles estão assentados na cadeira de Moisés, portanto façam e observem tudo que eles disserem a vocês. É curioso, não? Sabe que o pastor tem uma facilidade. Que é uma dificuldade porque nós vivemos em democracia e as pessoas acham que tudo é democrático. Até a igreja é democrática. Mas a igreja não é democrática, sabia? A democracia ficou ali fora. Aqui quem manda é Deus. Aqui é uma teocracia. E onde manda Deus, quer dizer, não é o pastor quem manda, nem são vocês, mas quer dizer, quem nos reuniu aqui foi Deus. E Deus não perguntou se nós queríamos. Vir ao culto, ouvir a palavra de Deus é mandamento. Pronto. Aqui Jesus está a dizer: olha, ouçam eles. Ouçam o que eles estão a dizer. Apesar, e veja qual é o apesar. Porque agora Jesus diz assim, ó: façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem nas suas obras. Quer dizer, eles eram aqueles tipos que diziam uma coisa e faziam outra. Eles pregavam ao povo, mas não faziam aquilo que pregavam ao povo. E sabe, as pessoas dizem muito isso. Eu já ouvi dizer isso do padre, dos padres. Eles dizem isso, mas não fazem. Mas também já ouvi dizer dos pastores. E sabe o que é pior? Deixa eu fazer uma confissão para vocês. Sabe o que é pior? É que isso é verdade. Não é verdade? Nós como pais, como filhos, nós como pessoas, nós como cristãos, nós dizemos melhores coisas do que aquelas que fazemos. Porque dizer é fácil. Fazer é outra coisa. E agora imagine, o que Jesus está querendo com esse texto? Mas vamos adiante. Jesus diz: olha, não façam o que eles fazem. Ouçam o que eles dizem. O que eles dizem está correto. E isso devemos chamar a atenção, sabe? Nós dizemos coisas corretas. Nós oramos o Pai Nosso, está correto. Nós dizemos o credo apostólico, há pouco dissemos, está correto. Nós fazemos orações, cantamos hinos. Mas nós fazemos o que nós dizemos, o que nós oramos e o que nós cantamos. Mas adiante, Jesus diz assim, porque eles dizem e não fazem. Eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos outros. Mas eles mesmos nem com o modelo querem movê-lo. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros. Pois alargam seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Vamos ficar por aqui. Primeiro é que eles colocavam fardos pesados sobre os outros, dizendo que os outros deviam fazer quando eles não faziam. E depois eles têm aqui umas coisas interessantes. Eles faziam isso a fim de serem vistos pelos outros. Eles só faziam as coisas corretamente quando estavam na montra. Fora da montra,
faziam coisas incorretas. Sabe? Deixa eu dizer uma coisa a vocês, talvez é forte, mas se a gente não diz coisas fortes, também não resolve nada. É assim. Eu descobri na vida que os membros mentem para o pastor. Sabe por quê? Porque o que eu vejo aqui são só santos. Eu não vejo aqui ninguém fazendo nada de errado. E quando eu encontro vocês, eu não vejo nada de errado em vocês. Mas veja, no começo do culto nós confessamos os pecados. Afinal de contas, aqui existe alguma coisa não? Quer dizer, fora daqui vocês não são assim. Mas eu também não se assuste. Eu também não. Sabe? Eu acho que eu já vos contei isto, mas às vezes a repetição é a mãe do ensino. O pastor recebeu uma carta do membro que o advertiu e o acusou, dizendo: pastor, eu estou muito desapontado consigo. Porque se alguém me contasse, eu não acreditava. Mas eu vi o senhor fazer isto. E eu ouvi o senhor dizer isto. E eu fiquei desapontado. Porque não esperava isso de si. O pastor respondeu. Agradeceu a carta e disse a este membro: agradeço a sua carta. Peço-lhe imensamente que me perdoe. Peço-te desculpas pela decepção que eu te causei. E de fato eu fiz isso, eu disse isso. E sabe, eu sou pecador como todos os outros. Mas há uma coisa, meu caro. O que eu sei de mim é muito pior do que o que você viu. Percebe? Na verdade é isto. Nós somos pecadores. O que Deus propõe. E sabe, nós cantamos um pouco. Eu não sei, sabe, quando as pessoas vão ao ginásio, o exercício físico é para corrigir alguma coisa, não? E o exercício físico tem que causar algum desconforto. Se não causar desconforto, não vai fazer nada, não é? Temos que cansar, suar, tem que ser alguma dor, tem que se sentir. Como que é no exercício espiritual? Nós sentimos, fazemos algum exercício para melhorar a nossa vida? Mudar. Sabe, nós falamos que o mundo vai mal. E até dizemos, o mundo não muda. E até dizemos assim, mas se eu só mudar, não muda nada. Olha, deixa eu vos dizer uma coisa. Quando uma pessoa muda, o mundo muda. Porque sabe aquela gente que diz assim, todo mundo faz isso. Se eu não fiz, essa frase não pode ser dita. E mudou o mundo. Todo mundo faz, mas menos aquele cidadão. Ah, já mudou. E cuidado com as ideias que entraram no mundo, geralmente começou com uma pessoa. E depois foi conversando com outros. Portanto, mudar não dá para esperar pelos outros. Reclamar que tudo está mal, mas não corrigir o mal que está em nós, não resolve nada. Os fariseus, Jesus chama a atenção a isso. E depois, veja, tem umas palavras aqui que eu não sei, eles faziam as coisas para mostrar aos outros como eram bons. É curioso, sabe? Você sabe que eu dou aula de filosofia. E ainda ontem pela manhã dei aulas. E uma das máximas de Sócrates, o filósofo grego, antes de Cristo, uma das máximas dele era: conhece-te a ti mesmo. Sabe que enganar os outros, nós podemos ter uma certa... Podemos até pensar, se enganamos os outros, temos alguma inteligência. Pode haver alguma inteligência, esperteza em enganar os outros, não é? Pode haver, o tipo é esperto, consegue enganar os outros. Mas a pergunta é outra. Como é que se chama quem se engana a si próprio? Já não é esperto, pois não? Então vejam, o texto bíblico chama-nos para isso, não é para mostrar aos outros.
Sabe, o problema é o que eu mostro para mim mesmo. O problema é aquilo que eu vejo em mim. Aquilo que eu posso apresentar a Deus de mim. Aquilo que Deus vê em mim. Esta é que é a questão. Como eu vejo o que eu faço. Porque sabe quando nós... Sabe a palavra honestidade? Ser honesto? Honesto vem de honra. Quando o ser humano é honesto, ele presta uma honra ao próximo e a si. Ele é honesto. Percebe? É honrar o próximo. Respeitar o próximo. Mas isso começa pela honra de si mesmo. Pelo respeito a si próprio. Portanto, mostrar para os outros quem eu sou, isso pouco vale porque, sabe, os outros só veem a aparência. E a aparência é enganadora. Agora, eu não vejo só a aparência. E Deus não vê só a aparência. Portanto, o interior é para condizer com o exterior. A ética é a estética de dentro. Quem sabe nós podíamos pensar também que o amor que nós temos é o amor de dentro. E sabe, eu li algo que deixou-me assim perplexo a primeira vez que li, mas achei muito interessante. O Raul Brandão é um escritor português, ele é um padre. Escreve lindamente, escreveu sobre o padre, mas ele escreveu Humus. E achei lindo aquele texto. E ele fala de como vivem os cristãos, porque era um padre que vivia no meio dos seus paroquianos, ia jogar cartas com eles, tomar café, ia no bar tomar uma cachaça ou um digestivo. E ele estava lá junto com os seus paroquianos e ouvia o que eles falavam. E ficava a pensar, mas que miséria o coração humano. Que miséria é essa? Amigos, de repente, vira as costas, o outro fala mal. Um familiar que está ali, ele vira as costas, o outro... E ele fala dele. E de repente, também vê as coisas boas. Aquela pessoa que é boníssima, que faz... E de repente ele tem uma expressão que é curiosa. Ele diz assim, e não é que a alma está do lado de fora? Eu nunca tinha visto isso. Nós sabemos que a alma está lá dentro, escondida lá dentro. A alma está do lado de fora. Mas cuidado, será que ele está tão errado? O que nós refletimos aos outros? O que a nossa fé mostra aos outros? Aonde isto? Isto se revela cá para fora, não? Portanto, o que está lá dentro também vem cá para fora. Então, a questão é que Jesus está a apontar para a aparência. Não é aquilo que os outros veem que é importante, mas que o que os outros vejam seja importante, porque é o externo a refletir o interno. Isto é outra coisa. Isto é aquilo que Jesus diz, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. É isto. É a fé interna agir externamente. Depois ele diz alguma coisa assim, alargam os seus filactérios e alongam as franjas das suas capas. Sabe o que é isso? Filactérios. Sabe que o judeu, o povo de Israel, e especialmente fariseus, pessoas do templo, levavam muito a sério o que estava escrito na lei. E diz a lei sobre a palavra de Deus, e estas palavras que eu hoje te ordeno, tu escreverás nos umbrais das tuas portas, nas paredes da tua casa, será por testeira diante dos teus olhos, para não esquecer. O que faziam os fariseus? Eles tinham mais condições, eles pegavam partes da palavra de Deus e colavam nas vestes. Eles tinham versos bíblicos colados nas suas vestes. E quanto mais tinham, mais aparecia. Percebe? Então estavam cheios de versículos bíblicos colados nas vestes e havia umas franjas nas roupas que mostravam a sua devoção. E eles queriam mostrar isto. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Sabe, nós temos alguns defeitos de fabrico que são geniais. Sabe que a Bíblia diz que nós fomos criados como? A imagem e semelhança de quem?
Sabe quando o dicionário define o ser humano, quando Descartes falou que o homem é um animal racional, errou. Não é? Tanto é que a nossa razão não comanda tanto a nossa vida quanto nós achamos que sim. Nós temos outras coisas que comandam a vida. O dicionário da língua portuguesa pensa o que é melhor. Define o ser humano como um mamífero que fala. Eu prefiro esse do que dizer que é um animal racional. Mas o que o dicionário não diz, e o que eu acho que o ser humano pensa, é outra coisa. Eu acho que o ser humano pensa assim. Desculpe lá, estou a pensar a partir. O ser humano pensa, eu sou Deus. O que eu penso está certo. O que eu gosto aqui é bom. O que eu digo equivale. A minha inteligência é acima da média. Quando os outros discordam de mim, são pagos. Percebe? Porque eu é que sei. E afinal de contas, o mundo devia todo ser como eu. E se Deus é um tipo mesmo, às direitas, confiável, ele tem 1,80 m, é loiro e tem olho azul, e pesa 95 quilos. Digam-me lá, não é um problema nosso esse? Esse de ser semelhante a Deus, isso ficou com a queda e o pecado. É que o ser humano é uma coisa tão minúscula neste universo. Olha o que ele é capaz de fazer. Porque de um lado, o ser humano é algo espetacular e faz coisas geniais porque ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Com a queda em pecado, ele perdeu muito disso. Mas agora vejam, sem Deus, o que se torna esse homem? Dê uma olhada nas notícias. Sabe que nós não temos tempo, mas eu gostava de fazer um dia, trazer assim só uns excertos de notícias, porque hoje, pela manhã, eu ainda me dei o trabalho de olhar algumas notícias para ver se havia coisa melhor para nos dizer. Não há. Não há. Pelas notícias não há. Mas esse é o ser humano. E portanto o ser humano tem esta luta de querer ser Deus, de querer aparecer. Não é esse o problema das discussões na nossa vida? Não é esse o problema do desentendimento entre as pessoas? Não é o que nós pensamos de nós mesmos? Agora veja o que Jesus quer. Olha o que Jesus diz nesse texto. Sabe, esse tipo era sábio. Jesus foi o melhor homem que habitou esse planeta. E mais inteligente que Salomão. Agora vejam só. Olha o que Jesus propõe e diz. Mas vocês não serão assim. Agora vem a lição. Ele está dizendo o que acontece lá. Ele está dizendo como aquela malta faz. E sabe, nós criticamos o tipo que quer aparecer. Mas você não está no lado dele? Então não é. Vocês não são assim. Jesus disse para os discípulos, vocês estão vendo o que eles fazem? Vocês não vão fazer isso. Porque vocês, vejam só, não serão chamados de mestre, porque só um é nosso mestre. E agora chama a atenção, o que é que nós estamos a fazer aqui? Vocês não vieram aqui para ver a mim? Por isso eu uso isso. Por isso o pastor usa talar, essas vestes, para vocês não verem o pastor, para vocês só verem o mensageiro, não verem o Adalberto, só o mensageiro, aqui a pregar a palavra, não olhem para o homem que está cá. Só um é nosso mestre. O meu mestre e o vosso é o mesmo. Nós vimos cá por causa de Deus, nós vimos cá porque fomos salvos por Jesus Cristo. Esse é o nosso Senhor e nosso mestre. Não sou eu, nem vocês. Nós não somos mestres uns dos outros. Sabe o que nós somos? Nós somos irmãos. Porque diz aqui o texto, ó, porque um só é mestre de vocês e todos vocês são irmãos. E agora veja, ele faz uma outra ligação. E assim, aqui na terra, não chamem ninguém de pai. E está em letra minúscula. Porque só um é o pai de vocês, com letra minúscula. Aquele que está nos céus. Então agora veja, olha a irmandade que ele diz que nós temos. Sabe
Porque nós temos um pai e uma mãe terrena, ele não está a dizer que nós não devemos chamar o pai de pai e a mãe de mãe, existe um quarto mandamento para isso. Mas ele está a dizer que tanto o pai e a mãe dos filhos têm que lembrar que o pai de todos é Deus Pai. Esse é o pai de todos. E que nós somos até irmãos dos nossos filhos, por parte de Deus. E que somos colocados neste nível para estar diante de Deus e reconhecer quem é o único que está diante de nós. Nem queiram ser chamados, aqui diz de guias, mas a palavra é mestre. Não queiram ser chamados de mestres, porque só um é o vosso mestre, é Cristo. E evidentemente que o mestre é aquele que ensina, é aquele que aponta o caminho. E nós podemos dizer que Deus é o nosso condutor, pode ser o nosso guia, mas é só um, é só Ele. E daí ele continua e diz assim: mas o maior dentre vós será o servo de vocês. Eu acho que ele se enganou. Sabe dizer que, veja, maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Não é confundir as coisas. Será que Jesus não confundiu algo? Então vejam, nós achamos que os maiorais do mundo são aqueles que são servidos. Aquele tipo que tem um condutor que conduz o carro, que abre a porta, o outro que lhe serve a mesa, e nós achamos que esse é grande. Sabe que o Hegel, na sua filosofia, diz o seguinte: quando o escravo percebe que o seu senhor depende e precisa dele, quem é o escravo? O escravo não é dono de nada. Sabe que é curioso na Bíblia, Abraão tem um servo, um empregado, o Eliezer. Não há nada que Abraão fizesse, não havia nada sem falar para o Eliezer. Podia não falar para Sara, mas falava para o Eliezer. Porque esse era o título mais importante na casa de Abraão. Nós às vezes confundimos, achamos que o maior é o menor, o menor é o maior. Então, o maior é aquele que serve. Mas há uma frase para isso, irmão: quem não vive para servir, não serve para viver. É isto, ser servo uns dos outros, ser um ajudante dos outros, estar pronto para ajudar, estar pronto para fazer. Sabe que uma das coisas que mais ajuda o próximo é talvez uma das coisas que nós pouco fazemos. E vejam só, vocês percebem alguma coisa de matemática? Então vejam só uma coisa. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca só. E nós devemos saber por quê. Percebe? E às vezes trocamos, parece que temos 5, 6 ouvidos. Então, ou 5 ou 6 bocas. Não. E sabe que ouvir é uma forma de ajudar, sabe? Ouvir o próximo. Só ouvir é uma forma de ajudar. Psicólogos ganham dinheiro para ouvir pessoas. E às vezes eles nem conseguem dizer nada. E a pessoa sai da consulta e diz: muito obrigado, doutor, ajudou-me muito. Não lembrar. Servir o outro e viver o outro. E também ouvir o outro. Deixar o outro falar. Depois diz assim: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Eu penso que Jesus está querendo mostrar aqui e dizer para nós sabermos qual é o nosso lugar. Sabe, a pior coisa da vida é não saber o seu lugar. Por exemplo, sabe, se nós formos convidados a uma festa, a um jantar, e não sabemos qual é o lugar para sentar. E sabe, quem trata de festas, não é? Quem trata de festas sabe que existe todo um protocolo para saber onde sentar. Porque não pode sentar no lugar errado. E pode ser
E há o perigo de escolher um lugar melhor. Jesus diz, não, olha, fica no teu lugar. E, portanto, não pense acima daquilo que você é. Esta é uma chamada de atenção, porque se eu sei quem eu sou, e veja que é quase uma confissão, mas quando eu sei quem eu sou, qual é o lugar que eu ocupo? Nós começamos um grupo sempre com uma confissão. Sabe que a Bíblia diz que o arrependimento, e o arrependimento é nos oferecido perdão. Eu não sei se você sabe qual é a melhor estatura de um homem. Como é que ele revela a sua estatura? De pé? Deitado? Ou ajoelhado? Sabe que diante de Deus e diante de Cristo, a nossa estatura é essa. Estar de joelhos. Porque é de Cristo que recebemos o perdão. É de Cristo que recebemos a salvação. E também por causa de Cristo que recebemos o Espírito Santo, que é o poder de Deus, que nos santifica, que nos fortalece e nos capacita para fazermos melhor a vontade do Pai. Como eu disse a vocês, eu não tinha sermão para hoje. Mas vocês me ajudaram imenso. Estão a ver como o silêncio é muito bom. Ajudaram imenso a fazer o sermão. Sabe por quê? Porque se vocês não estivessem aí, eu não tinha para quem falar. Lembrem disto. O nosso próximo está aí para dar razão à minha existência. E deixa eu vos dizer uma coisa, que eu digo nas aulas, eu já disse aqui algumas vezes, mas eu acho que cabe aqui. Sabe que a liberdade é um problema sério da humanidade. Porque a liberdade é um valor excepcional, é muito bom sermos livres, para podermos falar, para podermos expor nossas ideias e tal. Mas nos ensinaram algumas coisas sobre liberdade que pode ser que não nos deixa pensar bem o que é liberdade. Porque as pessoas logo pensam que a liberdade tem limites. E daí não é liberdade. Mas a liberdade é limitada. Sabe, eu não posso fazer tudo o que me dá na realidade. Eu posso tentar saltar de um edifício e ver se eu voo. Mas provavelmente não vou voar, não é? Não nasci com asas. Eu quis fazer o teste, eu gostava de voar, mas não posso. Agora, nós fomos ensinados que a minha liberdade vai até onde? Conhecem isso? A minha liberdade vai até onde? Começa dos outros. Veja, se esta frase está correta, o meu problema passa a ser a Dona Emília, a Marcélia e o Vicente. É que estão os mais próximos aqui, que estão a limitar a minha liberdade. O meu limite acabou aqui. Sabe, filosoficamente, pode-se pensar diferente. O outro não é o limite da minha liberdade. O outro é o espaço onde eu exerço a minha liberdade. O que vos parece? Eu, quando estou com um amigo, estou a almoçar com um amigo, jantar com um amigo, a conversar com um amigo, eu não me sinto limitado em nada, pois não? E não desrespeito ele, pois não? Somos amigos. Vamos ver que às vezes podemos pensar, e este espaço que nós temos para exercer a nossa liberdade é a presença do outro. Porque se eu estivesse sozinho, eu não precisava da liberdade para nada. Eu sozinho a viver numa ilha, não preciso da liberdade para coisa nenhuma. Posso fazer tudo o que quiser, mas estou preso. Porque não tenho liberdade. Porque a liberdade é exatamente a liberdade que tenho quando convivo com os outros. Este é o amor de Deus. Veja, amar a mim próprio também deve ser, também devo amar a mim próprio, porque a ordem diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas veja, eu só consigo amar-me a mim próprio mesmo quando eu consigo amar o outro.
Porque é no outro que eu me revejo. Eu aprendo quem eu sou no outro, eu não aprendo quem eu sou diante do espelho. Porque diante do espelho eu só vejo a minha cara. Quando eu olho os outros, eu sei quem eu não sou, porque eu não sou igual aos outros. Vejo que eu não penso igual aos outros. E agora sou convocado a amar o outro. E gosto da presença dos outros. Por isso que Jesus disse, vejam, se nós pegássemos o texto ao contrário, nós podíamos subir por esse texto exatamente o contrário. E nós chegaríamos assim, o que se humilha será exaltado, o que se exaltar será humilhado. O mestre é o que serve, só um é pai, nós somos irmãos. Só é o mestre que é Cristo. E vós sereis assim. É o texto ao contrário. Que Deus abençoe a nossa vida. Amém.